Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Anderson Macedo. E aí, só para a gente já deixar um spoiler do que vai acontecer aqui nessa brincadeira no episódio número 107. Para você que gosta de teologia bíblica, esse é o lugar certo para você ficar. Para você que gosta de heresia, esse é o lugar certo para você ficar com raiva da gente. Mas fica aqui até o final que Deus pode tocar no seu coração e vai que você se converte, né? Então, já é uma coisa diferente. Para quem não conhece o Papia na Palavra, esse é um podcast de um pecador feito para pecadores. Então, se você é um pecador, você também está no lugar certo. Eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações que estamos gravando esse episódio para você, porque Deus faz algumas loucuras, Anderson, muito estranhas, assim, ao olhar humano nesse podcast de um assunto tá muito sério, daqui a pouco do nada entrar num assunto emotivo e começa a chorar um do lado do outro, e gente assistindo falando que já chorou, e aí Deus que vai guiando tudo, Deus que vai levando a mensagem da forma que Ele quer ao coração das pessoas, e a gente está aqui somente para servir, somos irmãos em Cristo Jesus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse ambiente leve, descontraído, né? Não espere do host desse podcast uma linguagem muito formal. A paz seja convosco, boa noite a todos vocês. Isso não vai acontecer. É um bate-papo aqui. Imagina pós-culto indo para a lanchonete, comendo hambúrguer e trocando a ideia entre dois amigos e uma galera junto assistindo aquilo que nós estamos conversando. Esse é o Papiando na Palavra. E também quero agradecer a vocês que são membros aqui do canal. Muito obrigado de coração mesmo pela ajuda financeira que vocês têm dado. Eu brinco com vocês que eu conheço as pessoas que são bem próximas, que ainda não dá para comprar nenhuma mansão, né? Para isso, só se a gente começar a adivinhar os CPF das pessoas dentro da igreja, e não espere isso de mim, e com certeza do pastor Anderson também, mas a gente vai seguindo e tenha certeza que aquilo que você está depositando como semente, Deus vai te recompensar segundo o propósito e a vontade dele em sua vida. E você que não pode, continue orando por esse miserável pecador, que eu careço e muito da sua oração. Você não tem noção do quanto eu preciso que você ore por mim. E agora eu vou passar a palavra rapidamente para o meu amigo Anderson, para ele se apresentar para a gente. Fala para a gente aí quem é o Anderson Macedo. Bem, gente, olá. Eu me chamo Anderson Macedo, moro aqui na cidade de Jiquié, no estado da Bahia. Quem não conhece a Bahia, né? Quem não conhece já ouviu falar, sabe que a Bahia é um lugar maravilhoso. Estou chegando agora, logo, logo, aos 40 anos de idade, embora não pareça, sei que não pareça, né? Sei que parece muito ter 25, 23, 26, no máximo 27, mas 40 aqui nesse corpo, templo do Espírito Santo, viu, Rafael? Eu sei que não parece, mas 40, aqui de Qué, na Bahia. Sou pastor e sou membro da Igreja Metodista Wesleyana, aqui na cidade de Jiquié, cujo pastor, presidente, é o pastor Beto Gonçalves. Então, estou aí sob sua tutela e supervisionamento. Também sou professor de teologia. A gente está aí trabalhando, produzindo, contribuindo para o crescimento do povo de Deus através de uma teologia bíblica pura e saudável. Amém. Você falou algo sobre a questão da sua idade e de parecer que não tem a idade que você tem de fato. Eu fiquei um pouco com vergonha, né? Porque eu tenho 32 anos e a minha barba ela é extremamente branca. Eu tô ficando careca. Eu fiquei assim, falei, pô, tô acabado então pra caramba. Cara, 40 anos, garotão ainda. Tá um pouquinho cansado, tá um pouco cansado. Mas Deus renova. Os que Eu, esperam no Senhor renovarão as suas forças. eu tô esperando essa renovação aí, mas vou continuar esperando. Mas brincadeiras à parte, meu amigo, é uma honra para mim estar recebendo aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vamos conversar será para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E Amém. antes de nós entrarmos no assunto principal do nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência de conversão. Fala um pouco para a gente. Bem, eu me converti muito novo, ainda na minha juventude, e logo cedo comecei a pregar. E eu comecei sendo amante da escola bíblica. Amava muito a escola bíblica. Só que ainda na minha juventude, eu tive uma fase muito conturbada. E foi um momento que eu me afastei da fé
por um pequeno período. E nesse momento de afastamento da fé, eu sentia, Rafael, como se Deus estivesse me cercando de todos os lados. Como o Salmo 139. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Então eu estava a fugir para a esquerda, para a direita, de todas as formas, e Deus ali me cercando. Foi que, depois de uma fase muito difícil na minha vida, muito dolorosa, não tem como a gente contar tudo, né? Mas Deus me resgatou, me trouxe de volta, e eu consegui, pela graça de Deus, voltar a pregar, voltar a ministrar, até que cheguei, depois de muito trabalho, muito serviço, sempre servindo. Né? Você tem que começar no ministério servindo. Pensar menos em vaidade, pensar mais no serviço. Porque ministério, ele é serviço. Quando ele deixa de ser serviço, ele deixou de ser ministério. Então, quando você serve, trabalha, e o seu coração está na obra, está no reino de Deus, Deus é trabalhando para que o propósito dele vá se cumprindo na sua vida. E chegou o momento de eu ser ordenado pastor, e então a gente vem trabalhando para o crescimento do povo de Deus. Mas a fase de afastar do evangelho é uma fase muito ruim, muito ruim. E aquele que está afastado, eu recomendo e alerto, volte o mais rápido possível, mais breve possível, volte, retorne. Porque o negócio lá fora está feio, está complicado, e Deus está chamando o seu povo novamente. E Deus me chamou, e eu recebi esse chamado, correspondi a esse chamado, abraçando a fé novamente. E graças a Deus estamos aqui trabalhando para a glória de Deus. Amém. Eu fico observando, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que, na minha adolescência, quando eu estava perdido, o pessoal era da igreja e falava de Jesus para mim o tempo todo. Eu não queria compromisso com nada em relação à igreja. Para mim, Jesus era um cara que eu sempre ouvi falar, que a minha avó sempre falava dele para mim. Jesus te ama, Jesus isso, Jesus aquilo. E eu ficava, eu não acredito nesse que esse cara existe. A senhora fala que ele me ama, mas eu estou sofrendo. A senhora fala que ele me ama, mas está tudo dando errado. E aí depois você se converte e entende que tudo deu errado por culpa sua mesmo. Ele não tinha nada a ver com isso, do que estava acontecendo. E aí eu vejo algumas pessoas que nessa época falavam de Cristo para mim, que por circunstâncias da vida, né, olharam para algumas coisas e optaram por sair. E aí é uma situação que eu falo muito para as pessoas hoje, principalmente para os juniores e os adolescentes na igreja, que o desvio não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é um processo. Você vai caminhando para se desviar. É como o filho pródigo, por exemplo, né? Naquela parábola que Exatamente. vai falar que ele perde tudo que é dele e, passado um tempo, ele vai embora da casa do pai. Então, existe um processo ainda antes de acontecer essa decisão de fato de não querer mais ficar na igreja. E aí, ouvir o testemunho de conversão do Senhor, né, que esse período que ficou fora e logo depois de um tempo retorna e tudo mais, traz ao meu coração, e aí para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo, que por algum motivo saiu da igreja, né? Não somente da igreja, mas principalmente da comunhão com Cristo Jesus, não, você não está ganhando nada no mundo, não, cara. É a hora de voltar. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está às portas, independente se a pessoa é pré, pós, meso, não importa, mas os sinais estão aí, né? Nós observamos as coisas que estão acontecendo. E é a hora de voltar, cara. E eu, assim, o senhor tocou nisso e eu me sinto impulsionado a falar rapidamente sobre esse assunto, que eu creio muito, Anderson, que alguém possa estar vendo esse episódio nesse Sim, momento sim. e estar desviado da casa do Senhor. Imagina que alegria pra gente no céu de alguém comentar e falar depois, poxa, eu voltei através daquele bate-papo com o testemunho do pastor Anderson. Pô, vai ser algo fantástico, maravilhoso demais. E como é que começa todo esse processo, como você falou muito bem, um processo de desviamento, a gente pode dizer assim. As coisas vão acontecendo aos poucos e elas vão aumentando porque você vai correspondendo. Você vai correspondendo, correspondendo, você vai alimentando e dando condições. E aquilo vai aumentando e você não percebe. Você só se dá conta quando você está totalmente afastado. Quando Uhum. aquilo engoliu a sua vida, tirou totalmente as suas forças e você está afogado na lama. Talvez alguém pode até falar, não, mas eu estou bem, eu estou bem. Aí vem a palavra de Jesus, você está bem? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Então, essa é a palavra que nós temos para aquele que está afastado e acha que está bem. Você acha que está bem, mas no fundo, há um buraco dentro de você. Esse buraco é do tamanho de Deus. Então, voltar enquanto é tempo. Mas na hora de voltar, né? Se eu, como um amigo meu fala, né? O miserável volta para os caminhos do Senhor e toma vergonha na cara e volta quanto é tempo. Porque eu vejo, Anderson, eu já passei assim um período na minha caminhada, né? Eu não tive a experiência de sair da igreja e passar um tempo do mundo e espero nunca na minha vida ter esse momento, porque eu vim de lá, sei o quanto é ruim e é um lugar que eu não quero voltar porque eu não tenho nada, não tem nada para agregar à minha vida voltar para o ambiente que eu andava antes. Mas o que o senhor falou foi muito assertivo na questão desse processo mesmo, que né, você vai dando abertura para as coisas que estão acontecendo. Eu tive uma etapa na minha vida aí, uns 5 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a olhar para coisas que eu não deveria olhar, que eu comecei a pensar em coisas que eu não deveria pensar, e até chegar a um ponto de, em alguns momentos, fazer coisas que eu não deveria fazer. E aí, em um determinado momento, ligou um alerta de, calma aí, eu tô tendo as mesmas atitudes que eu tinha lá atrás, antes de conhecer Jesus, eu tô tendo exatamente os mesmos pensamentos, andando com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. E eu fiquei assim, falei, opa, não é sem querer. Eu tô dando abertura para esse tipo de situação. Eu tô deixando levar pela maré, pelas companhias, né? Pela escolha também, porque eu não acredito muito assim que o ser humano chega ao ponto da inocência em relação a isso, né? Você está fazendo tudo consciente, ainda que um pouco cego, um pouco perdido, mas existe ali um raciocínio do que você está fazendo. É a lei da consciência. E isso é muito interessante. Mas, né, fica aí o recado, pega o exemplo do pastor Anderson, que ele um dia saiu por algum motivo, mas pela graça e misericórdia do Senhor, ele voltou e está aí ensinando, pregando pra caramba, fazendo as caixinhas de pergunta que para você que não acompanha, vai estar aqui na descrição o Instagram dele, acompanha lá. Agradecendo já aqui, que eu tenho certeza que ela está assistindo, a professorinha do meu coração, Rose Mesquita, que indicou o pastor Anderson. Ó, a senhora fica ligada aí, que se a gente falar alguma besteira, a senhora pode puxar a nossa orelha e tá tudo Ela vai certo. corrigir no direct. Ela E sempre tá no direct tranquilo. corrigindo. Ela é demais, cara. É muito gente boa mesmo. E, pastorzão, rapidamente, antes de passar para a parte ali de perguntas e respostas, para a galera que está acompanhando o Papinha na Palavra, já acompanha há algum tempo, geralmente o nosso bate-papo é muito. A gente vai conversando, os assuntos vão surgindo e tudo mais, só que hoje será diferente. Nós vamos falar de uma galera que é muito gente boa, de umas pessoas que são bem interessantes. É claro que não direcionada para pessoas específicas, né? Mas para algumas pessoas que cometem pequenos erros de interpretação, pequenos erros de prática. Para você que está nos assistindo aí, que gosta de levar uma rosa ungida para casa, que gosta de levar um pouquinho de sal grosso, a terra de Israel, que pegaram na praia aqui no Rio de Janeiro ou na Bahia e falaram para você que é de Israel, estão mentindo para você e tenha certeza disso. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os erros e as heresias que estão acompanhando, infelizmente, o meio evangélico brasileiro. Mas antes de passar e colocar para o senhor responder as perguntas que as pessoas mandaram, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é uma heresia de fato. Heresia é aquilo que deturpa a palavra de Deus, torce a palavra de Deus. Heresia é aquilo que mancha a verdade da Escritura. Por exemplo, no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja, aconteceu um movimento que começou a tomar força e esse movimento começou a entrar dentro da igreja, que foi o gnosticismo. Então, eles não acreditavam na divindade de Cristo. Então, eles começaram a pregar que Jesus não era divino. Jesus não possuía divindade de Deus, era um homem comum, um homem natural. Porque o gnosticismo pregava que toda matéria é má. Então, se toda matéria é má, é impossível que alguém num corpo humano seja também divino. Só que a Escritura revela que Cristo é Deus, que Cristo é divino. Então, quando ele prega diferente, isso é
uma heresia. É tentar virar o avesso a verdade e querer mostrar ao outro lado, pregar uma mentira como se fosse uma verdade. E aí, Basicamente é isso. e aí quando nós olhamos, né, para alguns pontos primordiais da nossa fé, né, aí independente se é calvinista, se é arminiano, ambos acreditam que a salvação é pela graça. E quando nós vemos alguém pregando e falando que a salvação ela é adquirida por mérito, isso também se enquadra com uma heresia? Sim, porque a palavra diz, carta de Paulo aos Efésios, que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está em Efésios 5. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se a Bíblia está dando uma negativa, isto é, não por obras, e alguém chega e diz, não, tem que praticar as boas obras, a gente tem que ter essas obras para ser salvo. Isso é classificado uma heresia, porque está deturpando algo que explicitamente está escrito, revelado como doutrina essencial e fundamental da fé cristã. Sim, E isso é muito perigoso, é verdade. E assim, porque diz respeito à salvação. e na prática nós não realizamos as obras para sermos salvos, né? Pelo contrário, nós realizamos as obras porque já somos salvos. É uma ordem diferente, né? E isso fala Sim, as muito. boas obras, elas testificam daquele que é salvo. Elas Sim, testificam da vida daquele que alcançou a salvação. Daí que Tiago entra. A fé sem obra é morta. Há uma contradição entre Tiago e Paulo? Não. Paulo está falando de fé e obras numa perspectiva salvífica, uma perspectiva de salvação, de justificação. Tiago está querendo dizer que é impossível que alguém que seja salvo não testifique através de boas obras. Então, ele está dizendo que o salvo tem de praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Então, é entender a abordagem do autor, para verdade. entender que não há uma contradição. E dentro dessa questão ainda, né? Só falando assim, um resumo sobre a questão das heresias e tudo mais, eu observo e creio que a galera que nos ouve, nos assiste, e o senhor também, já observamos há bastante tempo, né, que a teologia da prosperidade no nosso país é algo que vai levando os cristãos por um caminho completamente distante daquilo que a palavra diz sobre essa questão até da relação do cristão com o dinheiro, né? Eu já ouvi algumas pessoas que são de igrejas que pregam a teologia da prosperidade e que o testemunho é, eu me converti, eu tinha um carro e agora em Cristo eu tenho dois. E aí eu pensando assim, eu falei, pô, mas será que Jesus Cristo não falaria para você, já que agora você tem dois carros, você fica com um e o outro você abençoa o irmão que não tem? Não, Jesus não falaria isso de jeito nenhum. Isso não faz sentido, Sim, biblicamente sim. está muito errado. E assim, a teologia da prosperidade para o Senhor no nosso país é algo que, com o passar do tempo, está ganhando ainda muita força? Veja bem, a prosperidade legítima, honesta, ela é bíblica. A prosperidade vem de Deus. Quando o profeta Ageu disse: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, ou o salmista: Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ele está dizendo que tudo pertence a Deus. Então, Deus, além de salvar pessoas ricas, também abençoou pessoas que não eram ricas, como, por exemplo, Salomão. Fez dele um homem muitíssimo rico e poderoso. Então, Deus abençoou Jó, que era rico. Deus fez com que ele tivesse tudo em dobro. Mas qual é a diferença? A prosperidade que vem do Senhor, ela não corrompe o homem. Não faz com que o homem fique com seu coração inclinado, apegado ao materialismo. E, sobretudo, ele compartilha do que tem com os outros. Ele abençoa pessoas. Ele semeia pessoas. Semeia em pessoas. Ele assiste ao necessitado. Ele contribui com a obra. Ele sabe repartir. Então, são pessoas que Deus prosperou, abençoou grandemente para quê? Para que essas pessoas sejam canais, instrumentos de bênção para outras pessoas, para necessitados, para trabalhos missionários. Então, é a prosperidade que vem do Senhor. Sobre sua pergunta, a teologia da prosperidade tem crescido muito. Por quê? Porque as pessoas buscam soluções e respostas imediatas. Elas buscam freneticamente suas realizações pessoais. Então, elas querem buscar em quem? No divino. Porque o divino, como pregam por aí, vai fazer rapidamente. Vai fazer da noite para o dia.
vai fazer se você chegar lá no gasofilácio e doar seu relógio de ouro, entregar sua aliança, entregar sua corrente. Então, as pessoas agitadas, ansiosas por respostas imediatas, aquilo entra na mente delas. É um verdadeiro ilusionismo da fé. Elas dão, elas doam, porque o mundo procura respostas rápidas, imediatas, para resolver seus problemas e realizar seus desejos, ter suas realizações pessoais cumpridas. Então, cresce cada vez mais. Então, eles procuram porque tem quem oferte a mentira e o engano, Sim, verdade. todos os Assim, dias. na prática, eu comento com alguns amigos, né, mais próximos, e falo para eles que parece que a gente hoje, na época do fast food, né, na era do fast food, na era da internet, um clique, uma busca, você tem 10 definições de uma palavra, você consegue Sim. achar 30 vídeos sobre um assunto, e as pessoas acabam que estão transferindo esse comportamento para o Senhor. Ah, eu estou orando muito para Deus agir na minha vida. Irmão, quanto tempo você está orando? Tem 2 dias e ele tem que fazer, porque se ele não fizer, ele não é Deus. Não tem E a, como. e a teologia da prosperidade, ela ilude a pessoa, porque cria uma expectativa, né? Que depois da sétima volta que ela der, sétima volta que ela der, aquilo vai acontecer. E não acontece, meu irmão. E aí? E a pessoa fica a vida toda dando voltas, dando voltas, dando voltas, querendo imitar Josué na queda de Jericó. Então ela precisa refletir que ela não precisa dar voltas, ela não precisa caminhar dando voltas, ela só precisa dobrar os seus joelhos, chorar e se derramar diante de Deus, para Deus responder suas orações, se humilhar diante do Senhor. Verdade. E assim, tem situações que ele vai fazer o milagre, algo maravilhoso e completamente fora da normalidade do ser humano. E tem alguns momentos, assim, eu particularmente observo, né, que o Senhor faz milagres em nossas vidas todos os dias, quando nos dá a condição de acordar, dar a disposição para ir trabalhar, para correr atrás do nosso sustento, para a gente poder adquirir recursos para sustentar as nossas famílias e também ajudar o próximo. Aí, o pessoal fica muito naquela coisa do milagre, aquela coisa que aconteceu, eu não tinha R$ 1, de repente aparece R$ 1.000 na minha carteira, do nada. Aí o cara vai lá e compra um iPhone, um telefone. Pô, é Sim, muita doideira isso. sim, 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 isso mesmo. Por aí. E aí eu fico observando, né, que infelizmente esse pensamento que a teologia da prosperidade que está tomando um corpo pior do que era, sei lá, 10 anos atrás, é que parece que o passar do tempo o ser humano ele vai ficando sim cada vez mais egoísta e materialista. Isso acho que não Exatamente. precisa ser um sociólogo para poder observar essa situação, basta ver o dia a dia, né? Eu já presenciei algumas coisas em eventos e igreja que achei muito interessante. A galera numa mesa e um monte de coisa para comer, aquelas confraternizações que tem na Sim, igreja, e as pessoas falam muito aquela coisa, crente não bebe, então por isso que come muito e acha isso legal. Isso não é muito não interessante, é. porque Infelizmente é assim, né? a gula é um problema também esquisito, né? Isso não é pra Sim, gente também. E aí eu observo muitas pessoas, não, eu vou pegar e começa a botar dentro do saco plástico e fica naquela correria, e aí discute, isso aqui era meu. E eu observando uma vez no evento, eu fiquei assim, falei, gente, a gente, será que a nossa igreja é a igreja de Corinto, né? Que quando se reunia para cear na festa ágape, quem tinha dinheiro comia mais do que aquele que não tinha, e o propósito não era sim. esse, era que todo mundo comesse da mesma coisa e dividir de uma forma igual. E aí eu vou vendo que as pessoas de fato vão ficando extremamente egoístas, materialista pra caramba, dando mais valor a coisas do que para as pessoas, e o evangelho Exatamente. não é isso, né? Sim, sim. O caminho é esse aí. Então são coisas bem esquisitas que a gente precisa parar um pouco para refletir. Mestre, passando agora aqui para o nosso momento de perguntas e respostas, que eu sempre falo para as pessoas o seguinte: é o momento que eu mais gosto do Papel na Palavra, porque a galera manda pergunta, eu faço a pergunta para o convidado e o convidado dá o jeito dele de responder e eu não tenho nada a ver com isso. Só estou aqui para ouvir. E Sim, aí já sim. vou passar para a primeira pergunta, que é a seguinte:
Por que os teólogos coaching estão crescendo tanto em nosso país? Os teólogos coaches, primeiro a gente tem que entender o que é um coach, para que as pessoas não confundam as coisas. O coach, nesse momento, eu não estou falando do coach teológico, do coach pregador, estou falando do coach propriamente dito. O coach é um profissional. O coach é um instrutor, um tipo de orientador, um tipo de educador. Por exemplo, hoje nós temos o coach nutrição. É a pessoa que se formou em nutrição e ali ela faz uma pós-graduação, uma especialização em alguma área específica, tá? E vai ajudar pessoas a alcançar os seus resultados, suas realizações naquela área da nutrição. Ou na área da educação física, coach, educador, coach personal, e por aí vai, tá? Então, existe o coach. É uma profissão hoje reconhecida, inclusive reconhecida já pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Já existe hoje graduações, pós-graduações, mestrados, reconhecidos pelo MEC nessa área. Qual é o problema? É pegar as técnicas coaches, que são humanas, profissionais, acadêmicas em determinados pontos, e trazê-las para o púlpito, trazê-las para a pregação, trazê-las para a fé. Isso dá errado. Por quê? A teologia coach, ela trabalha na realização humana, no crescimento humano, onde o homem é o centro das coisas. Ele foca somente nessa parte material, do seu crescimento pessoal, tá? Não que seja um problema você se preocupar com o seu crescimento pessoal, profissional, mas não devemos misturar as coisas. A fé, a religião, a teologia, a pregação, que deve ter Cristo como centro, com a teologia meramente cheia de técnicas coaches. E por que isso tem crescido no Brasil? Porque o coração das pessoas está material. O coração das pessoas está cada vez mais materialista, financeiro, egoísta e vaidoso. Então, essa mensagem coach, o púlpito coach, preenche a expectativa dessas pessoas. Porque o coach, a pregação coach, não confronta o pecado, não prega arrependimento, não glorifica a Deus. Ele foca somente nas expectativas humanas. Todo mundo quer suas realizações, o sucesso da sua vida profissional, acadêmica, família, relacionamento. Então ele procura esse lugar porque sabe que ali vai ouvir algo que vai massagear o seu ego. Então, o coração das pessoas está vaidoso, está materialista. E somente na mensagem coach elas encontram isso, esse refúgio, esse retorno. Entendi. Assim, eu já, dentro disso que o senhor falou, eu já presenciei pessoas que anos atrás falaram para mim que tem um chamado missionário. Deus me chamou para ser um missionário, para ir para o campo e um monte de coisa. E de fato, a pessoa dava frutos, né, de que ela tem esse chamado na vida dela. Começou a ouvir algumas coisas, começou a seguir algumas pessoas nas redes sociais e Uhum. hoje quer ser um pregador itinerante. E aí eu perguntei, mas você não era missionário? Não, é porque, pô, eu vou pro campo e no campo a gente, pô, não tem recurso, tem que, às vezes o missionário sobrevive de doação que a agência missionária envia, que a igreja envia, e isso não é para mim não. E aí eles soltam uma frase clássica que dá um negócio aqui no coração quando eu ouço isso, de falar: Deus não me chamou para ser cauda, ele me chamou para ser cabeça. Isso é uma pregação coach, é uma pregação da teologia da prosperidade, isso aí. E aí eu fico, meu Deus do céu, não acredito que essa galera que começou tão bem tá indo por um caminho desse, achando que tá muito legal. Arrasando. Começou pelo espírito e terminou pela carne. Já falaram para mim uma vez sobre isso, né? Ah, você sempre vai ser um sem dinheiro se tiver esse tipo de pensamento. Aí eu fico pensando assim, falei, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, me capacitar, né? Desenvolver a questão acadêmica dentro daquilo que eu entendi que Deus de fato me chamou para fazer. Eu E a até gente, e a pode, gente tem que entender uma coisa, Rafael, desculpa a interrupção. A fé, o evangelho, o cristianismo, eles não são para nos trazer sucesso material.
Eles existem para nos trazer a revelação da salvação em Cristo. Exatamente. Se eu quero crescer profissionalmente, materialmente, financeiramente, economicamente, ou ter uma melhor posição social, se assim eu desejar, eu preciso estudar e trabalhar, me aperfeiçoar, me capacitar. Por exemplo, temos uma vaga de emprego no hospital público. Temos duas concorrentes. Temos uma pessoa que se graduou em fisioterapia para a área de UTI. E temos outra concorrente que se graduou em fisioterapia e fez uma especialização em UTI. Qual vai ganhar a vaga? As maiores chances são daquela que estudou mais, fez uma pós-graduação em UTI. Então, tem pessoas que não tiveram, entendo, a oportunidade de estudar, mas procuram ter uma profissão. E Hum. dentro daquela profissão, ele se aperfeiçoa, aprende novas técnicas, novas tendências, até se tornar um profissional reconhecido e muito bem requisitado. Então, a fé não é para prosperar nossa vida. A fé é para nos salvar e nos revelar a Cristo. Para a gente ter prosperidade, a gente vai trabalhar, estudar, semear, ter o coração generoso e Deus abençoará pessoas assim. É isso. Verdade. Igual uma vez eu ouvi numa pregação o Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? Vou passar para vocês aqui 2 passos de fé para você prosperar na sua vida financeira. Trabalhe e estude. Sim, sim, sim. É simples, não É verdade. tem, Eu já vi isso, eu já vi. não Muito tem muito legal. o que fazer, não tem um mistério em relação a isso. É claro que existem situações de você sempre, em tudo que nós vamos fazer, em todas as decisões, né, colocar sempre aos pés do Senhor, pedir a direção do Senhor em relação a isso. Eu já fui criticado por várias pessoas da minha família, né, por vir de uma família de alguns militares, e eu sempre falei, pô, eu não quero ser militar, eu quero ser professor. Ah, vai ganhar mal, vai passar fome, vai um monte de coisa. Eu falei, só se eu não for um cara bom dentro daquilo que eu vou fazer. Porque eu conheço profissionais que são da área de educação que eles têm um salário interessante, mas estudaram, se capacitaram, correram atrás, não ficaram com um concurso público que passaram, já tem aqui dali caindo na minha conta Sim, todo mês e não preciso fazer mais nada. Não, foram além daquilo ali. Então, exato. vai muito de pessoa para pessoa, né? Sim, sim. A verdade é essa e é muito interessante assim, porque eu tenho uma pegada, eu tenho uma clareza muito no meu coração de fato o que que Deus me chamou para fazer e está muito ligado à questão da área da educação, então eu acho que indo para esse ponto só vai me ajudar cada vez mais dentro daquilo que eu faço como propósito na questão da caminhada, mas tem gente que não vai fazer isso, não. Você tem que fazer campanha. Já me falaram um absurdo uma vez fazer uma campanha de subir um monte 7 vezes durante a semana, chegar lá e ficar 7 horas orando e voltar recitando o Salmo 91, ou 91 ou 23, 7 vezes no caminho, voltando para o monte. Falei, os outros gostam É muito de uma reza, um numerologia, né? ritual. Quase a cabala que a galera tá vivendo hoje em dia. Sim, 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 sim. Um verdadeiro ritual. Então é É muito a fé estranho. ritualística, né? Mas aí o pessoal vai para essas pregações aí, essa mistura do coach, né? Você nasceu para Sim, vencer e agora Deus vai agir na sua vida. Aí fica assim, tá, tô vendo nada, e agora? sim. Aí já era. Exatamente. Vou passar aqui para a segunda pergunta. Essa aqui eu achei interessante, que foi até um bate-papo do Papiando a Palavra 105 com o pastor Jefferson Fulvio. Até mandar um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele está assistindo também a gente nesse momento, ou nos ouvindo, que é a seguinte: se calvinistas e arminianos se unissem ao invés de ficar tretando na internet, os hereges seriam menores na Igreja do Brasil? Essa treta não vai acabar, só vai acabar quando Jesus voltar. Porque dentro do calvinismo e do arminianismo, nós temos os dois lados. Temos o arminiano, que é mais arminiano do que o próprio Arminio, e temos o calvinista, que é mais calvinista do que o próprio Calvino. Ou seja, eles fazem com que os ossos de ambos fiquem se remoendo, se removendo, se batendo em seus túmulos, com suas discussões, com suas tretas. Existe a discussão saudável.
Porque a discussão teológica leva-nos a pensar, a refletir sobre o assunto. Eu não acho saudável, eu não gosto, essa briga ferrenha que divide o corpo de Cristo. Por quê? O céu não é presbiteriano, não é assembleano, não é metodista wesleyano, não é batista, não é Deus é amor, não é pentecostal, não é comunidade. O céu é para os salvos em Cristo. Então, dentro do calvinismo, temos cristãos salvos por Cristo. Dentro do arminianismo, temos cristãos salvos por Cristo. Então, essa discussão, a depender de como ela é feita, como ela é desenvolvida, como ela é elaborada, ela é totalmente inútil, ineficaz, não produz nada, só produz ódio e mais ódio. Então, se calvinistas e arminianos se unissem mais por um único objetivo, Cristo, o Evangelho de Cristo, a salvação, somente isso. E a diferença deles é como aquilo acontece. Todos creem que Cristo salva e que a graça salva. A diferença deles é como acontece a mecânica da salvação, como acontece o processo. Mas ambos acreditam que quem salva é Cristo. Ambos acreditam que Cristo voltará. Ambos acreditam na ressurreição dos mortos. Ambos acreditam na transformação do corpo, no tribunal de Cristo, no juízo final, nessas coisas basilares, fundamentais e essenciais da fé cristã. Então, realmente, se tivesse mais essa união de forma mais equilibrada, os hereges seriam mais combativos, mais refutados, efetivamente. Então, infelizmente, dentro dos dois lados existem os extremos. Então, existe o extremista dentro do arminianismo e existe o extremista dentro do calvinismo, que são agora levados, conduzidos por uma fala imatura, uma fala cheia de animosidade, de conflito, de hostilidade. Isso acaba produzindo mais ódio e mais inimizade dentro do corpo de Cristo. Então, isso aí sem comentário, isso não deve acontecer. Mas existe o equilíbrio nas duas partes. Por exemplo, Hernando Dias Lopes é da igreja predominantemente calvinista, presbiteriano do Brasil. Porém, é um cara extremamente equilibrado. Você não vê Hernando Dias Lopes em contendas de discussões tolas. Por quê? Porque ele a gente chama isso no militarismo aqui, não sei como você chama, ele é cara alta. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que ele entende que essas discussões que ocorrem estão aquém do seu nível de maturidade, de crescimento. Então, você não vê ele nessas discussões. Então, é um cara maduro, assim como o lado do arminianismo. Também temos pessoas centradas, maduras, como Carlos Augusto Vailate, que é uma grande referência hoje da teologia arminiana. Sim. Ele entra em debates, sim, mas o debate dele é no intuito de educar, de ensinar. Não é para ele é muito respeitoso pelo outro lado, inclusive. Então temos os extremos e temos o equilíbrio. Vamos ficar do lado do equilíbrio e ignorar essas discussões todas que não nos levam a absolutamente nada. É Verdade. isso aí. Eu acho que tem um objetivo maior para a gente seguir, para darmos as mãos e de fato seguirmos, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu acho assim, eu vejo essas páginas na internet, não vou generalizar e falar que todas são assim, mas às vezes é um garoto de 15 anos que leu Sim, uma vez a Instituta de Calvino e aí já achou que é calvinista porque leu aquilo ali em 2 meses, ou alguém que é arminiano que às vezes nem sabe o que é de fato e como funciona a mecânica da salvação de ambos os lados e já sai botando na internet, arminiano de não sei das quantas, arminiano do sul, arminiano do norte, e fica enchendo o Instagram, as redes sociais de meme, exatamente. falando mal de calvinista, aí do lado do calvinista falando mal também dos arminianos, e eu acho que isso, né, concordo muito com o senhor com a sua fala, que isso é um desserviço para propagação do reino de Deus, que é uma galera que não sabe nem o que acredita, verdade seja dita, porque para se chegar a uma ideia de se fechar e falar, e afirmar, melhor dizendo, eu sou calvinista, eu sou arminiano, isso demora tempo, isso são anos de Sim, estudo, não é da noite pro dia que acordei e dormi calvinista e acordei arminiano. No outro dia você faz o processo contrário. Eu falo isso porque eu já fui uma pessoa assim. Eu lembro que quando eu me sim, converti, e assim, isso é motivo de muita vergonha, mas
né? Tô expondo aqui o meu pecado. Sim. Assim que eu me converti, no quê? No meu primeiro ano, mais ou menos, eu me converti numa Assembleia de Deus extremamente pentecostal, uma coisa de um pastor muito rígido, um cara muito general. Hoje, meu Sim. amigo pra caramba, muito gente boa, né? A gente consegue parar para conversar. E aí ele falava, não, leia os escritos de Calvino. Aí eu falei, eu vou ler os escritos de Calvino porque ele está falando que eu não tenho que ler. E aí, em um momento, eu saio da Assembleia, fico uns 3, 4 meses mais ou menos, sem congregar em lugar nenhum. E aí eu chego na Igreja do Nazareno. E nesse período eu peguei, eu comprei, eu ganhei, não recordo agora exatamente, as Institutas de Calvino. E aí li em um mês, 2 meses mais ou menos. E aí eu comecei a falar para todo mundo, eu sou calvinista agora, e é predestinação, e um monte de coisa. Aí ia para internet, textão, e ficava naquele Ctrl+C, Ctrl+V. Todo E aí, cristão, indo no trem dos outros. E eu, super crente, né? Quem é arminiano é um herege, é isso, é aquilo. Só que eu pensava como um calvinista e vivia como um arminiano. Até que um dia um pastor, na época dessa igreja nazarena que eu cheguei, ele virou para mim e falou: Cara, você está vivendo uma hipocrisia. Você diz que acredita em algo, mas vive como se acreditasse no outro ponto. Eu falei: Então me explica esse ponto aí. Ele: Não, você não é o cara que sabe tudo, você vai me explicar agora o porquê que você acredita. Eu travei, eu não consegui desenvolver, com certeza, não falei nada. E ali ele começou a me acompanhar, me orientar sobre questão de leitura e tudo mais, até o momento que eu entendi a teologia da denominação que eu estava congregando. Achei muito interessante até a questão histórica, né? Pegar o Wesley na Sim, Inglaterra, o movimento metodista, o Clube Santo, e como se desdobrou ali na Inglaterra. E eu fiquei assim, falei, opa, isso para mim faz mais sentido do que aquilo que eu falava. E aí o tempo passou e eu falei, acho que eu nunca fui calvinista de fato, não. E bateu até aquela vergonha de lembrar daquela época, entendeu? Mas aí hoje eu vejo um monte de garoto chegando e eu sou muito inteligente, eu já sim, li 3 livros, eu tenho uma biblioteca de 5 livros em casa. Eu fico, para de graça, vai crescer que tu não tenha nada. Não é assim que sim, sim, funciona. E aí vai para a internet, né, que a internet é um espaço que dá voz para qualquer sim, pessoa, isso é um fato. sim, E aí começa essas tretas, enquanto isso a galera pregando o erro vai entrando sorrateiramente, falando um monte de besteira e o pessoal indo e só rachando às vezes em alguns lugares, rachando pensamentos, e aí vai tendo isso como consequência e aproveitando o barco da sociedade extremamente sim, 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 materialista que nós vivemos no nosso tempo. Então é muito complicado. Passar aqui, mestre, uma outra pergunta que é a seguinte: sim. um herege precisa ser repreendido abertamente ou não? Depende da heresia. Depende da heresia. Se for uma heresia que vá comprometer, por exemplo, ah, alguém está numa escola bíblica da nossa igreja metodista wesleyana, tem a teologia arminiana, e tem alguém na escola bíblica ensinando veementemente algo que contraria a escritura. Não digo nem em discussões teológicas, isso aí se discute, a gente consegue ajustar. Mas uma heresia mesmo, não é? Não crer na divindade de Cristo, não crer, dizer que a volta de Cristo aconteceu, por exemplo, como o preterismo prega, que a volta de Cristo aconteceu no ano 70, ela veio em juízo através da destruição. Isso é uma heresia. Isso não é acreditar na iminência da volta de Cristo. Então, como isso pode comprometer a saúde espiritual da comunidade, isso pode gerar sérios problemas na mente de quem está ouvindo, ele deve ser repreendido. Porém, com muita sabedoria, com muito entendimento. Tem como a gente repreender com entendimento. Então, eu acho que a forma como a gente fala, como a gente conduz aquela verdade, faz toda a diferença. Então, não precisa humilhar a pessoa. Às vezes ele falou aquilo ali na própria ignorância. Ou falou na maldade, ou falou na ignorância. Então, a depender desse contexto, repreender com sabedoria, com calma, não é? Então, a pessoa vai entender que a fala dele foi errada. Mas alguém tem que se posicionar para que aquilo seja refutado e os irmãos entendam que aquilo é uma heresia.
Aquilo foi uma fala herege, uma fala herética. Então, a depender desse peso da heresia, tem que ser repreendido para o bem da igreja. Semelhantemente, Paulo, quando disse entregue esse irmão a Satanás, uma expressão idiomática que significa exclua da comunhão. Por que Paulo fez isso? Porque foi um tipo de pecado que repercutiu muito e gerou sérias conturbações dentro da comunidade, um grande desequilíbrio na comunidade. Então, tinha de haver essa atitude drástica para gerar ali o respeito e para manter a comunhão e a saúde da igreja. Sim, verdade. Recentemente, né, nós vimos aí nas redes sociais um grande duelo, como algumas pessoas chamaram, que foi com o pastor Eliseu Gomes e com Leonardo Salles, né? Para a memória. Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues, isso mesmo. E eu peguei, observei algumas coisas, achei interessante os pontos, né? Ali, se fosse um UFC, pô, não ia passar de 2 minutos da luta, né? Seria o nocaute muito rápido, mas eu Muito. observei em alguns momentos, assim, isso é uma visão muito, muito pessoal, que a forma de falar poderia ser um pouco diferente. Porque, por exemplo, quando eu ouvi falando algumas situações, e ali a figura do rapaz que estava sendo jantado, vou usar essa expressão ali no debate, porque, meu Deus do céu, foi muito estranho aquilo ali. Debate de uma pessoa só, praticamente. Eu olhei para ele com um olhar no sentido de, cara, ele não sabe o que ele está falando. Ele não tem um conhecimento. Talvez ele precise de orientação. Talvez ele foi um cara que se destacou um pouco e já lançaram e pronto, e tá aí, falando um monte de coisa errada e tudo mais. Mas foi um olhar muito de misericórdia para a figura daquele rapaz que estava lá e tudo mais. Mas se for um cara também mal intencionado, merece, de certa forma, algumas Sim. situações de precisa ser repreendido, sim, e é muito complicado. Fica uma linha muito tênue da forma de abordar. Eu concordo muito com o que o senhor falou. Vai muito da forma também que a gente vai chegar e vai repreender a pessoa. Exatamente, exatamente. Então, essas conturbações, quando aconteciam na igreja primitiva, aquilo era dito na frente de todos. Quando Pedro, por exemplo, ele ainda tinha aquele pensamento religioso judaico, proselitista, achando que para ser salvo tinha que se converter ao judaísmo primeiro. Então, Hum, aquilo começou a gerar vários conflitos, ele começou a ser repreendido, a ser refutado. Até que o próprio Senhor teve que se revelar para ele no terraço, dizendo: eu estou impuro, que eu purifiquei, o que eu santifiquei. Então, ele sempre lidava com essas situações do povo estar sendo assediado a votar aos costumes judaicos, aos costumes do Antigo Testamento, e aquilo era levado a concílios, reuniões, conclaves, para tratar daquele assunto, para que a saúde da igreja nos anos futuros, presente, fosse preservada. entendi. E aí, e hoje em dia, né, com essa questão do politicamente correto, tem muita gente que vai para um lado diferente, né? Não, você não precisa, não tem necessidade disso, isso não é necessário de acontecer, a gente não tem que repreender ninguém publicamente. Aí eu me recordo desse episódio, né, de Paulo ali com o Pedro, eu fico Sim. pensando, pô, se fosse o nosso tempo, coitado de Paulo, já teria sido cancelado com 2 semanas de ministério, Sim, sim, sim. já era. Com Coitadinho de certeza. Paulo. Paulinha tá perdida no nossos dias. Sim. E passando aqui agora para nossa última pergunta, antes de pedir para o senhor para trazer uma palavra de reflexão para a gente, que a pergunta é o seguinte: o que fazer quando se tem professores em um seminário teológico que pregam e abraçam o marxismo cultural? Isso é muito complicado. Eu já convivi em ambientes assim, né? Professores totalmente envolvidos com esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia. E alguns alunos saem, alguns alunos desistem. É o meu conselho: avalie antes da instituição, antes de você entrar. Se aquela instituição tem alguma visão pré-estabelecida, se tem alguma declaração de fé, qual é a teologia dessa instituição? Quem são os professores? Procure saber o nível dos professores, em que eles acreditam, né? Porque isso vai gerar um conflito muito grande, porque o aluno vai viver o curso todo debatendo com o professor, o aluno que tem um pensamento antagônico diferente, né? Mais conservador, mais tradicional, mais bíblico.
Então, ele vai entrar em conflito constantemente com o professor. Conflito, discussão. Então, isso vai ser um desgaste muito grande durante o curso. Muito grande. Então, ou ele vive no debate com o professor, e o professor dificilmente será convencido, persuadido por um aluno, não é? Mesmo que o aluno tenha um bom argumento, ele não vai dar o braço a você. Ele pode até perseguir o aluno, não é? Reprovar, criar situações ali que o prejudique. Então, ele se submete a essa discussão até o final do curso, ou ele tranca, vai para outra instituição, leva ali o aproveitamento de matérias para outro curso, mas a melhor forma é pesquisar antes qual é aquela instituição, o que ela ensina, o que ela acredita. Eu fiz um curso uma vez, um aproveitamento, foi uma convalidação, foi, e não tinha uma visão estabelecida nesse curso, nesse seminário. O proprietário é um cristão de igreja pentecostal, de fé pentecostal. E ali tinha professores arminianos e tinha professores calvinistas e extremistas. O professor calvinista, para você ter noção, eu sei que a ideia é que o assunto é outro, mas só para você ter uma noção dessa visão diferente dentro do seminário, ele refutava mesmo pessoas que estavam na sala de aula dentro daquela condição. Por exemplo, ele era totalmente contra uma mulher pegar um microfone na igreja. Mulher não é nem para estar pregando, nem para estar pregando. O cara tinha doutorado. Então, e a sala cheia de mulheres, missionárias, evangelistas, pastoras, enfim. E por aí vai. São casos que não é o motivo da discussão no momento. Então, a instituição não se preocupava em filtrar se ela era arminiana, se ela era de direita, de esquerda, conservadora, tradicional. Qualquer professor, ele tinha um título da aula. Ele tem essa formação da aula. Mas quem é ele? O que é que ele ensina? Então, procure antes a saber da instituição, saber dos professores, quais são os valores dessa instituição, antes de entrar nesse conflito aí, porque vai ser problema. Então, ou você se submete ali o curso todo nessa discussão, não é? Que você vai manter sua fé, vai manter sua crença, ou vai mudar de instituição. Entendi. É muito É, complicado isso aí. essa situação complicada, ano passado no seminário, na época da eleição, vivi dias terríveis. Eu não me metia em nada, aluno arrumando problema com o professor, só observava e entendia que ali não é o momento daquilo, não era o ambiente de se discutir algumas coisas. Algumas falas, né, exageradas, né, tanto de quem é de direita, tanto de quem é de esquerda, e aí depois de resultado de eleição fica o negócio feio, né, porque teve gente que eu ouvi falar na época, não, Sim, o candidato fulano de tal é o candidato de Deus, e o candidato fulano de tal é o candidato do diabo. E aí quando a gente pega o resultado da eleição, aí eu cheguei e perguntei pro rapaz, eu falei, Deus perdeu a eleição então? O diabo ganhou? Deus não perde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente vai falar, algumas afirmações que nós vamos fazer. E aí, um ambiente que era para ser de um ensino para formar acadêmico, liderança para a glória de Deus, vira um discurso fútil que não de levou discurso. para lugar nenhum. Então, é uma situação muito complicada. Mestre, Para você ter noção, pra pode você ter falar. noção, tá? O nome do seminário, mas não lembro. Para você ter uma noção, para você ter uma ideia, tem seminários que, se o cara tem aquela formação naquela área, ele pode ser ateu e dar aula. O cara é ateu, pô. Ele dá É, aula no seminário. é, não. Em seminário batista, em seminário conservador. Ele é ateu, porque ele tem aquela formação. Mas não tem ninguém que é cristão de verdade que tem aquela formação naquela área também. Tem que ser um cara que é ateu. Então, tem que se importar com o valor da instituição, Sim, né? E esse valor também tem que estar ali impregnado em quem vai dar aula, no educador. exatamente. Mestre, vou passar aqui agora rapidamente, pedir aí para o senhor deixar uma breve reflexão para a gente aí de uns 3, 4 minutinhos, aquilo que o senhor tem colocado no seu coração ultimamente. Compartilha com a gente aí aquela palavra poderosa para poder quebrar as nossas defesas e de fato a gente ouvir Deus falando conosco daquilo que nós precisamos ouvir, não daquilo que queremos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, a gente não vai falar o que você quer ouvir, não. Aqui não funciona desse jeito. A gente vai falar o que o Senhor quer falar contigo hoje. Fala pra gente aí. Hoje eu quero falar nessa breve reflexão sobre João 8,32 e conhecereis a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela liberta. Essa verdade libertará.
Então, eu quero falar hoje sobre a valorização da palavra de Deus. Então, você, como igreja, como cristão, quando valoriza a palavra de Deus, naturalmente, consequentemente, você vai refutar tudo aquilo que contraria a Escritura. Por que eu refuto esses movimentos que tiram o foco das pessoas do Evangelho? Movimentos estranhos, movimentos pagãos, sincretismo e misticismo religioso entrando dentro das igrejas e as pessoas achando que aquilo é Espírito Santo. Por que eu refuto isso? É porque eu leio a Bíblia. Eu entendo que a revelação do Evangelho, a verdade do Evangelho, ela não está condicionada a isso. Ela não precisa disso. Então as pessoas querem trazer símbolos, tipos, objetos do Antigo Testamento, tradições judaicas. Eu não sei porque as pessoas têm, é, é, elas são atiçadas a isso, né? Porque o judeu não quer ser brasileiro, mas o brasileiro quer ser judeu. Aí é a roupa judaica, é o que é o kippah, é o talit, e tudo mais para supostamente atrair o poder de Deus ou gerar uma perspectiva nas pessoas, uma impressão de poder, de enaltecimento, de autoridade. Não precisa nada disso, porque a autoridade está em duas coisas. Primeiro, na Escritura Sagrada. Segundo, no nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Pedro disse em Atos: sejam batizados em nome de Jesus. Não no sentido de fórmula batismal, porque fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no sentido daquele que instituiu o batismo, na autoridade do batismo de Jesus. Então, a autoridade está na palavra de Deus e no nome de Jesus. Então, valorize a palavra de Deus, resgate essa essência, essa autoridade da Escritura sobre a sua vida. Leia a Bíblia. Você sabe por que tem líderes desse tipo de igreja que não querem que sua igreja estude, faça um curso, porque eles sabem que manter as pessoas na ignorância é mais fácil manipulá-las. Eu tenho um aluno em curso teológico aqui em Jequié, que já testemunhou para mim que seu pastor criticou no microfone, dizendo que tem pessoas na igreja estudando teologia para levar heresia para a igreja. Olha que absurdo, porque ele sabe que a pessoa estudando, sua mente vai se abrir para a revelação bíblica. E ele vai passar a entender o que é certo, o que é errado. Porque tem igrejas que não têm discipulado, não têm escola bíblica, porque essas pessoas não querem, esses líderes não querem que você aprenda. Eles não querem que você tenha conhecimento. Eles querem que você viva uma fé bitolada, fanática, uma mente fechada, acreditando que tudo o que eles falam é divinamente inspirado. Tudo o que eles falam é divinamente revelado. Eles querem que você acredite somente na palavra deles, no entendimento deles, na visão que supostamente Deus deu a eles. Entenda a coisa, você está me vendo aqui ouvindo esse vídeo, não precisa de métodos humanos, materiais, místicos, sincréticos para atrair o poder de Deus. Você só precisa amar a Deus, obedecer a sua palavra, ler a Bíblia, orar, jejuar, se humilhar diante do Senhor, se prostrar diante de Deus, se curvar diante do seu Deus, molhar o chão com suas lágrimas na oração, derramar sua alma diante do Senhor. Como o salmista disse no Salmo 51, tu não quiseste sacrifício de animais, mas uma alma quebrantada, um espírito quebrantado, o Senhor quis. O Senhor prefere um espírito quebrantado. Então você não precisa desses métodos, dessas invenções, para atrair o amor de Deus para a sua vida. Você precisa de Cristo, obedecer sua palavra, entender que a proposta do Evangelho por si só tem poder de transformar, de libertar, de salvar. Nós precisamos resgatar a verdade que liberta. Então essas pessoas não são libertas da ignorância, do paganismo dentro da igreja, do misticismo, do materialismo, porque elas não conhecem a verdade. A verdade é Cristo revelado através da Escritura. E precisamos resgatar a Escritura. E eu falo isso com muito exemplo e depoimento pessoal, meu amigo Rafael, porque a nossa igreja ela valoriza muito a escola bíblica dominical. Inclusive, é um patrimônio intelectual dos metodistas, né? Todo o movimento da EBD, da escola bíblica dominical. E eu sempre comento com os irmãos que pode ter qualquer movimento na igreja, no sábado à noite, acabando 10h30, 11 horas, como já teve, com 10 de manhã, a maioria da igreja está na escola bíblica. Mais de 100 pessoas
na escola bíblica. Tem igrejas que fazem escola bíblica que dá 5, 10 pessoas. Algumas não tem mais. Outras não valorizam, não investem. Eliané Cabral, um dos maiores doutrinadores pentecostais do Brasil, ele refuta pastores e disse assim: você, pastor, que disse que retirou a escola bíblica da igreja porque o povo não vai, você tirou porque você não gosta. Por isso que você tirou. Eliané Cabral disse isso. Então, a gente precisa resgatar a verdade da Escritura, a chama pela palavra de Deus em nossa vida e dentro das comunidades cristãs, para que as pessoas entendam o que é o poder do Evangelho, o que é a luz do Evangelho na nossa vida. É isso aí. Amém. Mestre, dentro do que o senhor falou para a gente na reflexão, a questão da conhecereis a verdade, nós precisamos pregar a palavra da verdade e tudo mais, e é o que eu vejo muito que está faltando no nosso tempo, principalmente nesse contexto, com essas heresias por aí, Amém. mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos usando, que nos preserve dessa forma, que a gente não venha olhar nem para a esquerda nem para a direita e que a gente mantenha os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé, e sempre procurando pregar o Evangelho como a Bíblia diz que ele precisa ser pregado e com base na palavra de Deus, sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastorzão, eu quero te agradecer pela participação de coração, muito obrigado. Eu não falei isso no começo e eu deixei para falar agora aqui no final. É, o sim ao convite que eu fiz é muito importante para mim, porque toda vez que eu chamo alguém para participar do Papel na Palavra, eu olho para essa situação, a pessoa confirma e quando a gente está gravando, eu fico pensando, Senhor, muito obrigado, que eu vejo como uma confirmação do Pai para que Amém. esse projeto continue sendo feito, que as gravações continuem aí com todos os problemas, né? Os imprevistos que tivemos nessa gravação Sim, sim. Normal. especificamente, mas que dá um gás, né? Então, muito obrigado mesmo de coração, que o Senhor Jesus Cristo continue preservando o Senhor da Amém. forma que o Senhor é, né? O transformando a cada dia, porque todos nós precisamos de transformação e carecemos da graça de Deus. E quero te pedir nesse momento para que o Senhor deixe as suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer a todos pela audiência, todos que curtem, que comentam, que nos seguem nas redes sociais. Agradecer a Rafael e recomendar esse trabalho maravilhoso que ele tem desenvolvido através do Papeando a Palavra. E aqui eu quero dizer a você que me segue nas redes sociais, siga Papeando a Palavra. Ele produz e desenvolve podcasts, diversos conteúdos, diversos temas, com vários entrevistados, e depois publica na sua rede social, publica no seu Instagram. Existe alguma outra plataforma ou só no Instagram, Rafael, que você está publicando? Eu coloco alguns cortes no TikTok e a entrevista completa, o áudio no Spotify. Pronto, Spotify também. Então, siga, compartilhe. É um conteúdo muito bom, muito relevante, com pessoas que têm seriedade e responsabilidade com o Evangelho. Então, aqui, meu agradecimento ao Papiano Palavra por esse momento de gravação, de conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Amém. Mestre, obrigado mais uma vez. E para a galera aí que ficou até o final, com toda a paciência, você que chegou aqui, que é aquele cara, aquela mulher séria com a palavra de Deus, tenho Sim, certeza que curtiu. E você que chegou com todo amor e carinho, que tem um herege de estimação, eu acredito que o Senhor falou no seu coração e você precisa se arrepender e começar a ler sim, mais a sim. Bíblia, no mínimo, para a gente poder viver um evangelho e fazer o que a igreja tem como missão nessa terra. E agora aquele recado de todo final de Papiando a Palavra, que eu sempre falo para a galera, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, tamo junto e vamos com tudo.